Olá, bem-vindo. Nesta aula vamos propor um exemplo em que usaremos um gráfico de dispersão para nos auxiliar a visualizar a diferença do PIB per capita entre as unidades federativas do Brasil e também entre as suas regiões. Vamos importar os módulos para a aula e os dados que estão neste arquivo 24. Neste dataframe, temos os dados referentes ao ano de 2019 para o PIB per capita mensal em R$ 1.000 de cada estado brasileiro mais o Distrito Federal, sendo o PIB a preços correntes. Com este método, obtemos as duas unidades federativas com menor PIB per capita em 2019 e com este outro, as duas com maior. Nesta primeira linha, estabelecemos o tamanho do gráfico que achamos adequado. Vamos gerar um gráfico de dispersão em que os pontos do gráfico representam o PIB per capita de cada unidade federativa. Para a função scatter, passamos como valores de x a coluna país de DF e como valores de y a coluna PIB per capita mensal. Nesta outra linha, adequamos a transparência dos marcadores para termos uma melhor visualização dos pontos em que a maior concentração de dados se houver. Vamos apenas alterar algumas formatações básicas. Como todos os valores da coluna país é Brasil, temos que todos os pontos do gráfico são plotados neste ponto único de x. A altura dos pontos se refere ao PIB per capita mensal de cada unidade federativa. Os pontos mais escuros indicam sobreposição de marcadores, ou seja, indicam o nível de PIB per capita em que há uma maior concentração de unidades federativas, lembrando que são dados referentes ao ano de 2019. Agora vamos gerar um outro gráfico de dispersão com os dados por região. Aqui, estamos novamente utilizando a função scatter, mas passando a coluna região de DF para os dados do eixo horizontal. Novamente estabelecemos o parâmetro alfa menor do que 1 para estabelecer uma certa transparência que nos ajudará na visualização de pontos em que há concentração de dados, se houver. Vamos apenas alterar algumas formatações básicas do gráfico.
Por fim, vamos apenas sugerir um loop for para que seja indicado no gráfico as unidades federativas com maior PIB per capita por região. Apenas comentando brevemente, para cada execução do loop, R recebe o nome de uma região. E então, geramos um dataframe chamado deffiltrado1 contendo apenas essa região. Depois, deste dataframe deffiltrado1, pegamos apenas a unidade federativa com maior PIB per capita. Isto resultará num dataframe de apenas uma linha com a unidade federativa de maior PIB per capita para a região a qual estamos realizando o loop. Este dataframe de uma linha atribuímos para a variável deffiltrado2. Nesta outra linha, apenas resetamos o index de deffiltrado2 para que a sua linha única tenha index 0. Feito isso, atribuímos à variável unidade federativa o nome da unidade federativa de maior PIB per capita e à variável maior região PIB o valor do PIB per capita desta unidade federativa. Com estas duas variáveis, utilizamos a função annotate, indicando como o texto a ser colocado no gráfico o nome da unidade federativa. Nesta outra linha, indicamos o ponto do gráfico onde a ponta da seta deve ser colocada. Depois, indicamos o ponto do gráfico onde deverá ser colocado o nome da unidade federativa. E, por fim, a forma da seta. Assim, finalizamos a aula. Resumindo, demos um exemplo de criação de um gráfico de dispersão no campo da economia, em que utilizamos o parâmetro alfa para controlar a transparência dos marcadores. Com isso, pudemos destacar nos gráficos pontos com maior concentração de dados. Então era isso, até a próxima.